Bom, está aí a pergunta que não quer se calar, né? Haja vista as evidências que estão aí do novo governo mundial do anticristo, da nova ordem mundial, guerras, rumores de guerras, pestes, fome, pandemia. Todos os que conhecem um pouquinho da Bíblia sabem que está muito perto a volta de Jesus Cristo. Porém, da volta de Jesus há muitas dúvidas e muitos questionamentos. Eu tenho recebido perguntas de pessoas dizendo: pastor, como é essa história? Todo olho o verá? Todo olho verá ou será invisível? Ele virá de uma forma, pastor, com que todos os moradores da terra poderão contemplá-lo? Ou ele virá como um ladrão? Que história é essa? A Bíblia está se equivocando, pastor? Não, a Bíblia não se equivoca. A Bíblia é inerrante, a palavra de Deus é imutável, infalível. A Bíblia ela é a lâmpada para os nossos pés, a luz do nosso caminho. A Bíblia é o farol para o navegante e a bússola para o nauta. Também diz a palavra em Hebreus que ela é como uma espada de 2 gumes, penetrante, vai até a divisão de alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções do coração. E Deus, sabendo dessa sua dúvida, desse seu questionamento nesse momento que antecede o triunfo da igreja, nós precisamos então estar passando para todos vocês como isso se dará. E é isso que Deus vai tratar hoje com você, nesse momento, nesse instante, a respeito da sua gloriosa volta. Porém, antes de entrarmos nesse texto, nessa mensagem, eu quero pedir para você uma coisa. Se inscreve aqui no nosso canal. Enquanto eu estou falando aqui, deixa o seu like, dê o seu joinha, ok? Bom, vamos então para a palavra de Deus. Meus irmãos, nesses últimos tempos eu tenho recebido muitas perguntas de pessoas dizendo: pastor, eu não entendo. Eu estou em dúvida, né? Como é essa questão aí? A volta de Jesus será vista por todos os olhos ou será invisível? Em uma passagem a Bíblia diz que todo olho verá. Já em outra diz que ele virá como um ladrão. Como é isso, pastor? Então, para entendermos isto, nós precisamos saber que a volta de Jesus se dará em 2 fases. Na primeira fase, ele virá para a igreja. Já na segunda fase, ele virá com a igreja. Olha que tremendo isso. E é sobre essas 2 fases que eu vou estar trazendo um esclarecimento bíblico pautado na palavra. A respeito da primeira fase, nós vamos ver Pedro falando isso, né? Na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10, ele diz assim, ó: o dia do Senhor virá como ladrão. E é óbvio que dentro dessa analogia, ele está deixando claro que será um momento de surpresa, né? Não terá como se ver. Alguém sabe quando um ladrão vem para roubar o seu carro? Alguém sabe quando o ladrão vai vir roubar a casa? Não, não sabe. O ladrão vem no momento em que o dono da propriedade, do dono da casa não está, ou está desapercebido, ou está viajando, ou coisas do gênero, né? Ele sempre usa o elemento surpresa. É um momento em que o dono da casa não está esperando. Então, ele faz essa analogia do ladrão para dizer: olha, não vai ter como, porque se alguém souber o dia, a hora, o momento em que o ladrão vai entrar, ele vai estar ali no portão e vai dizer: não, aqui você não entra. Então, a primeira evidência de que não será apercebida e vista está se referindo aqui à primeira fase, tá bom? Ao arrebatamento da igreja. E somente aqueles que estiverem preparados ouvirão a trombeta e sumirão dessa terra. Serão raptados, serão arrebatados e encontrarão com o Senhor nos ares, ok? Até aqui tudo bem? Bom, a garganta não está muito boa, mas vamos prosseguir, né? A segunda evidência também desse efeito surpresa está em Mateus capítulo 24, versículo 36, quando Jesus é perguntado, questionado a respeito desse dia, desse momento, ele diz assim, olha: porém daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, mas única e exclusivamente o Pai. É óbvio que Jesus aqui está falando, porque ali ele estava respondendo como Jesus homem, como um homem, tá? É óbvio que hoje ele, na qualidade de Deus, como Deus, sabe desse dia, sabe dessa hora e ele sabe desse momento, mas ele também dá essa resposta para deixar bem claro aqui que deveríamos estar todos vigilantes para esse momento, tá ok? Então, para a gente entender, né, para a gente concluir essa linha de raciocínio da primeira fase da volta de Jesus, que será como um ladrão, nós vamos ler aqui também a primeira carta de Paulo a Tessalonicenses, no capítulo 4,
e versículo 13 ao versículo de número 18. Preste atenção no que o Paulo diz. Isso também está tratando da primeira fase do arrebatamento da igreja, porque a igreja não espera a volta de Jesus nessa segunda fase, mas sim um encontro triunfal com Jesus nos ares, tá? Aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se crermos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Nesse texto, Paulo está falando do arrebatamento da igreja, da primeira fase, tá? Em que, num abrir e piscar de olhos, todos nós seremos transformados. Primeiro, os que morreram em Cristo terão um corpo glorificado, ressurreto, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrancados numa velocidade vertiginosa e nos encontraremos com ele nos ares. Essa é a primeira fase, é o que diz a respeito ao arrebatamento da igreja, tá bom? E nós, como igreja, estamos aguardando esse momento. E isso pode acontecer hoje, isso pode acontecer enquanto você está ouvindo essa mensagem, enquanto você está ouvindo essa palavra, a trombeta pode tocar. E essa trombeta, ao tocar, será ouvida única e exclusivamente pela igreja, sem mancha, sem mácula, um povo zeloso e de boas obras. Esses ouvirão a trombeta. Terão então seus corpos transformados e se encontrarão com os nossos entes queridos que dormiram em Cristo nos ares. E entraremos então nos 7 anos das bodas do Cordeiro. Essa é a primeira fase, a fase invisível, a fase que ele virá como um ladrão. Agora vamos à segunda fase, ok? A segunda fase, ela é narrada em Apocalipse, capítulo 1 e versículo 7. Nessa segunda fase, Apocalipse 1:7 diz assim, todos os olhos o verão, inclusive aqueles que o transpassaram, Ali está falando de algo que será contemplado por toda a humanidade. Todos os olhos o verão, inclusive aqueles que o transpassaram. Está falando aqui dos judeus, os judeus que crucificaram a Cristo. Os judeus que permitiram que ele fosse para a cruz. E é óbvio que isso deveria acontecer. Mas quando está se referindo aqui a até mesmo aqueles que os transpassaram, está se referindo aos judeus. E ainda para concluir, nós vamos ver isso também lá no livro do profeta Zacarias. Porque o profeta Zacarias também está tratando dessa segunda fase da volta de Jesus Cristo. Eu quero ler Zacarias também, capítulo 14, versos 1, 2, 3. Vou falar aqui de cor para vocês, presta atenção. Versos 1, 2, 3, 4 e 5. Vou falar de cor, tá? Diz assim a palavra de Deus a respeito da segunda fase da volta de Jesus Cristo. Diz assim: Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro. Mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como no dia em que pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sob o Monte das Oliveiras, que está de frente para Jerusalém, para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul, e fugireis pelo vale
dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis assim como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo. Presta atenção nisso. Aqui está falando do momento triunfal de que Deus envia Jesus como socorro para Israel. Quando isso acontecerá, pastor Giovanni? Então vamos voltar um pouquinho aqui, vamos voltar lá na primeira fase. Como eu já disse, na primeira fase será uma fase invisível, ok? Será uma fase que acontecerá de surpresa. A igreja será retirada dessa terra. Assim que a igreja for arrebatada, raptada dessa terra e se encontrar com o Senhor nos ares, o que vai acontecer, pastor? Nós vamos entrar nas bodas do Cordeiro, ok? As bodas do Cordeiro será o casamento da noiva, da igreja com Cristo, com o noivo. O casamento da Rebeca com Isaac. E o casamento da noiva se dará na casa do pai. E ali, então, nós entraremos nesses 7 anos, de festa, nesses 7 anos desse casamento. E nesses 7 anos desse casamento, também acontecerá outras coisas, que é o chamado Tribunal de Cristo. No Tribunal de Cristo, o Tribunal de Cristo, na verdade, é para a igreja. O que vai acontecer no Tribunal de Cristo, pastor? No Tribunal de Cristo, tudo aquilo que nós fizemos para Deus, para o seu reino aqui na face dessa terra, será então avaliado, ok? E segundo essa avaliação, cada um de nós receberemos galardão. As nossas obras serão provadas, diz a palavra de Deus, e muitas serão como palhas, serão queimadas, outras como madeira, outras como feno, porém outras serão como ouro e pedras preciosas e prata. Então haverá classificações segundo aquilo que eu fiz para Deus. E quando está se avaliando a minha obra realizada para Deus, não importa se eu atuei como um pastor ou como um porteiro da igreja. O que será avaliado, aquilo que eu fiz, se aquilo que eu fiz, se aquilo que eu fui incumbido para realizar para Deus nessa terra foi bem feito. Porque tem gente que fala assim, o galardão do pastor será maior que o galardão do membro, do porteiro. O galardão do conferencista internacional será maior do que o galardão daquele que é só um intercessor dentro da igreja. Não, aí que você se engana. O galardão será avaliado segundo a minha intenção, o propósito e o resultado disso. Muitas vezes a pessoa está lá pregando, mas está fazendo isso de maneira relaxada. Está fazendo isso por sua vaidade, Isso tudo será contabilizado. Por quê? Porque ali estará o Deus Todo-Poderoso que conhece as intenções do coração. Muitas vezes uma pessoa que hoje só prega para grandes multidões, para ele pregar na sociedade, ele exige passagem de avião, primeira classe, ele exige um hotel 5 estrelas, ele exige um almoço de luxo, um almoço de estrela, de popstar. Esses daí, naquele grande dia, podem até se salvar, mas Deus vai falar assim, o teu galardão você já recebeu na terra, querido. Ei, o teu galardão foi o hotel 5 estrelas, o teu galardão foi o jatinho particular, o teu galardão foi todo aquele tratamento com holofotes, como popstar. Hoje aqui você está entrando como soldado raso. Agora, muitas vezes, aquele irmãozinho, aquela irmãzinha que ninguém dá nada por ele, para ela, que atuava ali como um intercessor, uma intercessora dentro da igreja, como um porteiro da igreja, que atuava como evangelista, E um voluntário que simplesmente estava ali entregando folhetinho na praça pública, no trem, no ônibus, no metrô, nos ribeirinhos. Muita pessoa não dá nem um centavo por ele, não sabe falar direito, não tem eloquência, não tem oratória, ele não tem todo aquele português, aquela gramática rebuscada, Muitas vezes vamos ter grande surpresa, porque aquele que hoje eu e você talvez olhamos como um coitadinho, não sabe nem falar, não tem um português legal, não tem uma gramática rebuscada, não tem sequer um curso de teologia, esses serão aqueles que irão surpreender a muitos naquele dia. Muitas vezes aquele grande pastor de um grande ministério, de uma grande sede, vai chegar ali com as suas ovelhas, quando ele olhar ali os galardões, quando ele olhar ali para as premiações, ele vai olhar e vai dizer, opa, aquele galardão ali, aquela coroa, provavelmente aquela mais caprichada, mais bonita, com umas pedras preciosas, com certeza deve ser a minha. Eu sou pastor presidente desse grande ministério. E aí então ele vai receber uma surpresa, Deus vai falar, não, você também já recebeu seu galardão na terra. Lá você morava em mansões, condomínio fechado. Esse galardão aqui
Essa grande coroa aqui é para aquele irmãozinho, para aquela irmãzinha que não sabia sequer falar direito. Mas sabe o que acontece? Foi através da oração dele, a oração dela, que você se manteve de pé nesse grande ministério, pastor. Que você conseguiu cuidar dessa igreja, que você conseguiu administrar. Foi através da oração dele e dela que você recebeu capacitação para pregar, para ensinar. Se não fosse a oração dessa pessoa aqui, sequer de pé você estaria. Esse galardão não é para você não, pastor presidente. Não é para você não, conferencista internacional. Esse galardão aqui não é para você, artista gospel. Esse galardão aqui é para aquela pessoa ali, ó, que as pessoas sequer ouviam falar o nome dela na terra. Mas aqui no céu, o nome dele e o nome dela era conhecido. Aqui no céu, as obras que eles faziam tinham resultados. Então eles vão receber esse galardão aqui. E esse banquete de premiação, meus irmãos, ele perdurará por 7 anos. Né? Todos os salvos receberão seus galardões, tá? E esses galardões também, eles serão como patentes de um exército, tá? Assim como no exército tem soldado, o cabo, o sargento, né? O tenente, o capitão, o major, né? O tenente-coronel, o coronel e por aí vai. Lá no céu também vai ser da mesma forma. Esses galardões vão nos patentear. Ou você acha que uma pessoa que abriu mão de todo o conforto, uma pessoa que largou as grandes metrópoles, se enfiou lá na África, entrou lá naquelas tribos de pessoas canibais para pregar o evangelho de Cristo, deixou todo o conforto do seu lar, toda a riqueza da cidade e se infiltrou ali na Amazônia, no meio de tribos indígenas canibais para pregar o evangelho de Cristo? Você acha que uma pessoa que viveu a vida inteira num hotel de luxo, num condomínio fechado, num carro blindado, num jatinho particular, pregando para 5, 10, 20 mil pessoas e depois saindo dali para um conforto de um hotel 5 estrelas. Você acha que o galardão dessa pessoa vai ser igual daquele irmãozinho que está lá na África? Daquele irmãozinho que está lá no meio da selva amazônica? Não, é óbvio que não. E é isso que vai ser pesado, é aí que estará a grande diferença, é aí que estarão as grandes surpresas. Em nome de Jesus, entenda uma coisa, o que você foi chamado para fazer, faça da melhor maneira possível. É isso que vai pesar no seu galardão. Não importa o seu título, não importa o seu cargo, não importa se você é conferencista nacional ou internacional. O que importa é se você está fazendo isso bem e está fazendo de coração para o nosso Deus. E após então esses 7 anos, todos nós estaremos já com as suas patentes, entendeu? Enquanto acontece esses 7 anos lá no céu, aqui na terra estará acontecendo o que, pastor? Os 7 anos da grande tribulação. Assim que a igreja for tomada, retirada aqui da terra, o que acontece? O anticristo se manifestará. É algo que eu tenho ensinado aqui nesse canal. O que impede a manifestação do anticristo, o que impede a implantação da nova ordem mundial, do governo mundial, somos nós como igreja. Por quê? Porque nós, através do Espírito Santo, nós juntamente com o Espírito Santo somos um agente que restringe essa autoridade. Somos como um agente que restringe essa atuação em nível de governar essa terra. Se não fôssemos nós como igreja através do Espírito Santo, ele já teria, aparecido. Mas ele está agindo nos bastidores, tá? O espírito do anticristo já está infestado em todos os governos mundiais. Porém, nós como igreja de Cristo, temos o poder pelo Espírito Santo de Deus de reter a manifestação, de reter a apresentação do anticristo. Mas assim que formos retirados daqui, instantaneamente o mundo vai apontar: esse é o Cristo, esse é o Messias, esse é o verdadeiro Cristo, vamos todos segui-lo. E ali então é implantado o governo do anticristo, que perdurará também por 7 anos. O que vai acontecer nesses 7 anos aqui? Desses 7 anos, serão 7 anos em que Deus vai envergonhar o anticristo, porque ele virá promovendo paz, liberdade e segurança, não é? E então justamente Deus vai fazer totalmente o oposto. Porque quando ele iniciar o seu governo, a princípio, ele vai conquistar multidões. Porque ele vai conseguir, no princípio, fazer mudanças radicais, favorecer muita gente. Aquele que não tinha casa própria vai ter sua casa própria, porque ele vai ter muitas casas para distribuir, né? A casa dos pastores aí, meus amigos,
pastor Carlos Cardoso, pastor Rodrigo, pastor Claudinei, meus amigos que estão fazendo a obra de Deus, aqueles que não tinham carro, vai ter carro porque os carros vão ficar aí, as casas vão ficar aí. A princípio, né, para enganar, para convencer que ele é verdadeiramente o Messias. Muitos vão dizer, esse é o cara, eu nunca tive uma casa, hoje eu tenho. Eu nunca tive um carro, hoje eu tenho, né? Eu nunca tive segurança, hoje eu tenho, agora eu tenho paz. E a Bíblia diz que quando disser haja paz e segurança, então virá repentina destruição. Vai ser aí então que começará o juízo de Deus já, nesses 7 anos, né? Vão começar a acontecer guerras, pestes, fomes, pandemias, destruições e mortandades como nunca se viu antes. E o que vai acontecer? Que com sua lábia, né, com a lábia do anticristo, com a sua eloquência no início do seu governo, o anticristo vai conseguir enganar até os judeus. Os judeus que não se prostram, né, diante de ninguém, eles serão enganados. Os judeus pensarão que ele é verdadeiramente o Messias. Por que eles pensarão que ele verdadeiramente é o Messias? Porque o anticristo, nesses 7 anos, conseguirá um feito que homem nenhum na face da terra ousa sequer falar, ousa sequer insinuar. E qual é esse feito, pastor Giovanni, que o anticristo vai fazer nesses 7 anos? Esse feito que ele vai fazer nesses 7 anos é reconstruir o templo em Jerusalém. Por que só ele que vai reconstruir esse templo, pastor? Porque a reconstrução do templo tem que ser feita em um lugar que é um dos lugares mais sagrados para os muçulmanos. Mais sagrados. Você já percebeu que só de uma pessoa falar mal de Maomé, uma pessoa desenhar uma caricatura de Maomé, ele é sentenciado à morte? Não se pode falar, não se pode cogitar e fazer qualquer coisa contra essa religião. Não há homem na terra capaz de fazer isso, mas o anticristo, com o seu poder, com a sua persuasão, né, com a sua eloquência, com a unção de Satanás sobre a sua vida, ele conseguirá essa articulação política, né? E ele vai então construir naquele lugar, né, um sonho de consumo de todo judeu. Edificar um grande templo para Israel, edificar o grande templo para os judeus. Os judeus vão dizer, não, esse aí é o cara, verdadeiramente esse aí está conosco, olha só, está nos ajudando e tal. E quando chegar na metade, mais ou menos, desses 7 anos, em que os judeus estarão ali convictos de que aquele é o cara, aquele é o Messias, que aquele está ajudando Israel, vai ser justamente aí que o anticristo vai verdadeiramente mostrar as suas garras. E ele vai dizer assim para os judeus, olha, a realidade é o seguinte, esse templo aí na realidade não é um templo para adorar o Deus de vocês não, gente. Isso aí é na realidade, esse templo na realidade é para que eu seja adorado. Eu vou entrar lá no Santíssimo Lugar e vou exigir a adoração de todo mundo. O mundo inteiro vai ter que me adorar, o mundo inteiro vai ter que se prostrar diante de mim, porque essa sempre foi a sede de Satanás, sabe? Ser adorado. Então, quando ele fizer isso, os judeus não vão aceitar, os judeus vão dizer, não, nós não adoramos outros senão Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, o que o anticristo vai fazer? Ele vai jogar todos os exércitos da terra contra Israel. Ele vai colocar o mundo inteiro contra Israel. Ele vai falar assim, ó, eu vou aniquilar vocês, vou acabar com vocês, Israel. Então vai cair a ficha para Israel que eles caíram no laço, que eles caíram numa cilada. E o que eles vão fazer, pastor Giovanni? Eles vão começar a clamar, eles vão começar a suplicar, ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, aonde está o Messias que o Senhor nos prometeu? Aonde está o livramento que o Senhor prometeu para Davi? O Senhor prometeu para Abraão, o Senhor prometeu para Isaac e para Jacó, que nos enviaria o Messias, que nos enviaria um que governaria as nações com cedro poderoso. Aonde está o nosso Messias? Aonde? E eles vão clamar, eles vão chorar amargamente. Por quê? Porque o mundo inteiro se virará contra Israel, marchará contra Israel. Eles virão contra Israel, virá contra todos os judeus. E o que vai acontecer nesse clamor? No meio desse clamor, vai acontecer o que nós lemos em Zacarias 14, do 1 ao 5, ou 14 todo fala a respeito desse momento, né? E esse momento, sim, é a segunda fase que todo olho verá. Porque quando ele estiver jogando todas as nações contra Israel, Israel começando a clamar pelo Messias, suplicar pelo Messias, aí então terminam os 7 anos das bodas do Cordeiro, todos nós já patenteados, conforme nós lemos ali em Zacarias, e então nós veremos a volta de Jesus e todo olho verá, entende? É nesse momento
que será a volta de Jesus, que todo olho verá, mas a igreja já vai estar ali. Essa é a segunda fase. Então aí acontecerá a segunda fase, porque ele já não virá com a igreja, ele virá com a igreja. Eu e você estaremos fazendo parte desse grande exército, esse exército que virá em socorro de Israel. Eu e você fazeremos parte desse grande exército, cada um patenteado, uns como soldados, outros como sargentos, capitão, coronel, de acordo com seu galardão. Será a tua patente e nós voltaremos então como exército, porque em Zacarias disse que ele virá com os seus santos, ele virá com os seus santos, oh glória a Deus. Eu estou todo arrepiado aqui. Eu e você estaremos voltando de uma forma triunfal para socorrer Israel nesse momento de clamor e de súplica, em que todos os exércitos da terra estarão caminhando e marchando contra Israel, contra Jerusalém. E Zacarias disse que nesse momento Israel será invadido, as mulheres dos judeus serão destroçadas, as crianças morrerão, grande será a mortandade. E eles vão ver a destruição diante da sua face, e eles vão ver que o mundo inteiro está contra eles. Então eles vão ver que somente o Messias poderia reverter essa situação e reverter esse quadro. E nesse momento então o anticristo, com toda a sua fúria, na tentativa de destruir Israel, de destruir os judeus, será o momento em que a igreja de Cristo voltará. E a igreja de Cristo então descerá com Cristo ali no Monte das Oliveiras. E ali no Monte das Oliveiras então acontecerá o que está escrito ali. Ele pisará com seus pés no Monte das Oliveiras e guerrearemos com Cristo e o nome do Senhor Jesus Cristo será glorificado. E ali então com a igreja Jesus estabelece o governo milenar e estaremos reinando nesse governo milenar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos. Chegamos na casa dos Santos. Cadê os Santos? E aí? Como é que você tá, garotão? Saudade de você. Você tá bem? Tá? Tirar o chapéu. Aí. Tirei. Ai, como eu queria levar esse menino pro Brasil pra operar, mano. As vistas. Mas é difícil, viu? Difícil. Mas, pelo menos no Malawi. A gente vê se consegue levar ele no Malawi. Tekauê? Ah? Tekauê? Nada. Para o quê? Tekauê. Não, Tekauê? Eu quero. Quer Tekauê? Eu só quero, Brasil. Também você. Lhe dá energia também para Malujo. Eu não segui nada, entendima nada. Dá um abraço aqui na pastora, aqui, ó. Abraço. Indi combatiri. Nossa. Paz, como está? Então, o que ele falou? Você vai levar para o Brasil. Então, nós queremos levar. você. E como é que nós faz? O Santos gosta do meu cabelo. É seu. Saudade que eu tava com você, mano. Vou levar ele pro Brasil, mano. Deus vai dar graça e condição pra nós fazer isso, em nome de Jesus.